Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma cozinheira tem à sua disposição 6 tipos de tempero. Usando 3 deles no preparo da comida, o número de diferentes maneiras de temperar é... Bom, eu tenho 6 temperos, já coloquei aqui uma figura que vai nos ajudar ao entendimento, né? Uma melhor resolução. Vou colocar aqui temperos A, B, C, D, E e F. Então, aí estão os temperos que eu tenho ou que a cozinheira tem à sua disposição. E desses 6 temperos serão escolhidos 3. Então, nota que nesse tipo de questão aqui, eu tenho um N, que é o total disponível, e desse total eu vou escolher alguns, e esses alguns é chamado tipicamente de P. Então, N é o número total de elementos disponíveis e o P é o número de escolhidos dentre os elementos do conjunto do total. Então, está aqui, o número de escolhidos. Quando eu tenho um grupo, e desse grupo eu escolho alguns, como aqui, eu tenho um N, que é o total, e desse N escolho alguns que se refere à quantidade P, nessa situação, ou eu fico com a resolução tipicamente por arranjos, ou por combinações. E a diferença entre esses dois tipos de raciocínios é que nos arranjos, a ordem dos escolhidos, a ordem dos escolhidos interessa, né? Ou seja, trocando a ordem modifica a situação. Então, a ordem interessa, a ordem altera, a ordem modifica a situação. E nas combinações, a mudança de ordem não traz a ordem dos escolhidos, a mudança de ordem deles não traz nenhuma alteração na situação. A ordem dos escolhidos não importa, não interessa, não modifica. Eu troco a ordem e a situação continua a mesma. Bom, então eu já sei que ou faço por arranjos ou por combinações, já que eu tenho um N e tenho um P. E agora eu preciso definir se são arranjos ou combinações, perguntando sobre a ordem dos escolhidos. Então, para fazer essa diferenciação, é bastante útil que tu crie uma hipótese, tu faça uma hipotetização dos escolhidos. Então, eu vou hipotetizar a escolha ABC. Vou trocar a ordem desse ABC, desses temperos ABC, por exemplo, colocando BCA. E aí eu pergunto se nessa troca de ordem dos temperos, se o sabor da comida, né, se o modo do tempero aí na comida vai alterar ou não. Via de regra, quando eu troco os temperos de lugar numa mesma comida, eu troco a ordem dos temperos numa mesma comida, o sabor dessa comida não vai alterar. Se eu uso sal, pimenta e alho, pimenta e sal, para fazer o tempero de uma carne, por exemplo, o sabor daquela carne vai ficar o mesmo quando eu troco os temperos. Então, significa que a ordem não interessa. E se a ordem não interessa, como vimos aqui, a ordem não interessa, eu vou fazer por combinações. Então, são combinações de quantos elementos? De 6 para a escolha de 3 deles. Combinações de 6, 3 a 3, que também pode ser expressa combinação ou combinações de 6, 3 a 3. Ok? E aí eu fico com a alternativa B. Muito bem. Alguém ainda pode me perguntar assim, professor, mas como seria a situação desse mesmo exercício se eu quisesse que a ordem interessasse? Vamos supor que fosse a mesma coisa, a cozinheira tem aí 6 tipos de tempero, eu vou escolher 3 deles para preparar uma comida e eu quero que a ordem interesse. Bom, então vamos pensar assim, ó, essa cozinheira agora ela vai fazer
uma carne, ela vai fazer um legume, e ela vai fazer um tipo de pesto, um tipo de massa. E aí, esses temperos, eles estarão de forma respectiva a esses 3 preparos. Então, vamos supor, usando ali aquela minha mesma sequência, se eu tempero a carne com A, o legume com B e a massa com C, se eu troco a ordem desses temperos agora, a carne será temperada com B, o legume com C e a massa com tempero A. Nota que agora os sabores estarão alterados, porque eu estou mudando os temperos desses 3 preparos. Então, nesse caso aqui, se fosse com uma situação análoga a essa, seria arranjos de 6 para escolher 3. E eu ficaria com a letra A, ok? Então, essa é a diferença. Tranquilo, é uma questão bem simples, né? Eu estendi a resolução para que eu pudesse fazer aí uma espécie de revisão nos conceitos e também pudesse fazer uma alternativa de situação para um outro raciocínio, ok? Espero então que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.